Meus irmãos, bom dia. Vou pedir, por favor, que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis capítulo 6. Semana passada, o irmão Osdônio terminou a parte falando da maldade do ser humano. Deu uma breve introdução na vida de Noé. E nós vamos continuar, porque agora a gente tem uma grande divisão na história da humanidade, que é justamente o dilúvio, tá? Então, nós vamos pegar a partir do verso 8 do capítulo 6 e vamos até o verso 22. Então, Gênesis, capítulo 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, na minha Bíblia é gofer, talvez tenha um acento aí na sua Bíblia, nessa palavra, ou você tem uma NVI que acho que traz cipestre. Veja aí, por favor, Marisabel. Está com a NA hoje. Alguém está com a NVI? Cipestre, obrigado. Então, aí os outros devem ser gofer ou gofer, tá bom? Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti. E você que gosta de deixar marcas na sua Bíblia, essa é uma boa marca para você deixar. Virão a ti, tá? Foi isso que aconteceu. Para os conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, e a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Pai, muito obrigado ao Senhor pelas nossas vidas, e obrigado ao Senhor Deus por cuidar da nossa igreja, ó Pai, cuidar de nós e nos conservar, ó Pai, firmes, ó Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da Igreja Batista de Vila São José a cada dia. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e também dos teus servos que aqui estão e aqueles que estão em casa, ó Pai, para que nós possamos continuar firmes, caminhando contigo e fazendo tudo de acordo com a tua vontade. Nós pedimos perdão, porque nós somos pecadores, nós falhamos, ó Senhor Deus, e te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Abençoe, ó Senhor Deus, esse momento que vamos estudar um pouco mais a tua palavra, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, para você que gosta de ler, eu quero indicar mais uma literatura para você. Você pode, a gente não ganha nada, viu? Quando, Neil, está ganhando dinheiro aí, não estou ganhando nada de dinheiro. Só quero que você
você que gosta de ler, você leia. Existe esse livro aqui, que é contrário ao que eu penso, certo? O Mundo Perdido do Dilúvio, Teologia, Mitologia e o Debate sobre os Dias que Abalaram a Terra, tá? Thomas Nelson Brasil, você pode comprar esse livro. Esse livro vai te ensinar algumas coisas. A primeira coisa que esse livro ensina para você é que Gênesis é um livro antigo. E por Gênesis ser um livro antigo, você não pode ler Gênesis como alguém que não faz parte daquela cultura. Você vai ler porque é uma coisa comum, você não faz parte da cultura, porém você tem que se aproximar da cultura que está nesse livro aqui, para você entender melhor o que está nesse livro. Então, essa é uma das coisas. Gênesis é um livro antigo e você não pode cometer um anacronismo. O que você tem que fazer? Você tem que se aproximar da cultura. Você não é alguém que está na cultura. Então, por exemplo, vou falar uma coisa do nosso cotidiano. Se a gente chegar e falar assim para alguém, a gente aqui, ó, o Neil está lá na praça de Vila São José. Todos vocês aqui, eu acho, a esmagadora maioria, vai saber como chegar lá. Agora, alguém conhecido seu, que mora na Zona Leste, quando você falar assim, não, mas ele fica sempre na praça. O cara vai falar, que praça? Porque ele não faz parte desse contexto. É assim, são essas coisas. Vamos pensar de uma outra forma. Rio de Janeiro tem violência? Sim ou não? Sim, lógico. Não precisa falar agora é uma pergunta retórica. Você tem medo de ir lá? Está vendo? Aí alguns vão levantar a mão e falar assim, eu tenho. Então como é que tem gente que vive naquele lugar? Então, peraí. O que apresentam para nós não é o Rio de Janeiro. O que apresentam para nós é uma parte do que é o Rio de Janeiro. Certo? Porque tem gente que mora lá. E vive naquele lugar. Então a gente está fora dessa cultura. Tem que pensar nessas coisas. A gente vai ler um livro como Gênesis. Então o que esse livro diz aqui? O que esse livro diz? Fala assim, pense como os primeiros leitores, ou aqueles que estavam dentro da cultura, leram isso. É isso que ele quer que você reflita. É um bom livro para você ler? Na minha opinião, é um ótimo livro. Porque pelo menos esse homem ele pensa diferente de mim, mas ele escreve com todas as letras, aqui nesse livro, que o que está escrito em Gênesis, olha só, ele não pensa como a gente, pastor Viana, mas ele diz assim, não é só um, não. Não é que John Alton aqui, irmãos, aqui eu preciso lembrar, mas eu acho que ele não escreve tanto, não sei, bom, são três, uma é só uma contribuição, mas são três pessoas. O que ele fala aqui? Ele fala assim, o que você lê, eu não concordo, ele falando com a gente, né? Quando a gente vai conversando com ele, ele fala, o que você lê, eu não concordo. Por quê? Porque o que você lê é o que realmente está escrito, e o que está escrito é. O que está escrito na nossa Bíblia, qualquer Bíblia que aconteceu um dilúvio global, por exemplo. Está escrito aqui. Certo? Só que daí, estava lendo hoje, né, um pouquinho sobre o dilúvio, agora pela manhã. Quando você busca na história evidências sobre o dilúvio, até hoje a gente não tem. Um dilúvio global a gente não tem. Até hoje a gente não tem. Ótimo. Ney, mas eu preciso defender a minha fé. Você está falando de um homem que não está defendendo o que a gente crê. Joia. Então aí você não tem um livro para você ler, porque Adalto Lourenço não escreveu o livro, ele já faleceu. Então você tem que buscar o que Adalto Lourenço fala, está na internet. Também, por enquanto, o Eberly, como é o nome do Eberly? Marcos, obrigado. Marcos Eberly ainda não escreveu sobre isso aqui. Vamos esperar que ele escreva. A gente não tem evidências do dilúvio na ciência, mas temos que esperar. Neil, e aquela réplica da Arca de Noé? Já ouviram falar nesse parque? Né? Bom, eu
vou falar uma coisa para os irmãos. E, assim, quando você vê aquilo lá, já viu, alguém já viu aquilo? Quando você vê o que o pessoal, agora que eu esqueci quem é o, mas tudo bem. Mas quando você vê o que os responsáveis fizeram, o negócio é bem bonitão, né, irmãos? Fala a verdade. É um negócio assim de outro planeta. E quando você olha, pelo menos para esse relato aqui, você não vê um barco navegável, vê? Esse barco aqui é navegável? Tem leme? Tem timão aqui? Alguém fala? Tem vela? Tem remo? Lógico, né? Agora eu vou fazer um anacronismo. Tem motor? Está vendo? Esse barco aqui, ele não é navegável. Pelo que a gente lê nas Escrituras, esse barco aqui, ele foi construído para salvar uma parte da criação. Então você sabe que pessoas à deriva com pequenos barcos ou até em pedaços de madeira sobreviveram. Você sabe disso daí. Tudo bem? Você sabe disso. E é assim. Procura aí para mim. Alguém procura aí para mim. Faz uma pesquisa agora. Qual era o tamanho dos barcos, o comprimento dos barcos que chegaram no Brasil no descobrimento? Fala aí para mim, por favor, rapidinho. Será que chegava a 20 metros? Não chegava. Vê aí para mim o tamanho. Comprimento, quem me ajuda? Comprimento dos barcos que chegaram aqui no descobrimento. 20 metros? 22 metros, tem. Sabe o que a gente está lendo aqui, irmãos? Vamos ler de novo? Verso 15. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca. Se a gente pensar num côvado 45 centímetros, dá 135 metros de comprimento. Então Neil, mas ele construiu ou não construiu isso daí? Então agora, você está conversando com um criacionista de terra jovem. Eu sou o pior tipo que existe. Eu sou do tipo que crê que Adão foi criado do pó da terra adulto. Deus sopra em suas narinas e ele começa a viver. Eu sou desses. Eu sou daqueles que crê que Eva foi criada pronta e apresentada para ele. Eu sou daqueles que crê que Adão e Eva foram os dois primeiros e a partir deles veio toda a humanidade. Eu sou desses, eu sou o pior tipo de criacionista que existe, o pior. Porque eu creio em milagre. Quem estava no culto lá na casa do Carlão e da Marli? Eu creio que Cristo andou nas águas, irmãos. Lembra, meu amigo me abraçou, professor de biologia, eu sempre falava de Cristo com ele conversava comigo sobre as coisas. Neil, eu posso fazer uma pergunta no corredor da escola? Assim, pode, me abraçou. Fala a verdade para mim, mas a verdade, você acredita que Jesus andou na água? De todo o meu coração. Eu acredito em milagre, irmão. Eu só não vivo dele, lembra? Porque quem vive em milagre, ainda está no deserto. Eu já passei de Canaã, estou na cruz. Agora, quando o milagre vier, você acha que eu não quero? Claro que eu quero. Eu quero viver cada coisa com Deus. Então, o que a gente aprende nesse livro, assim, é que agora eu não sei o tamanho dos barcos, mas é óbvio que agora os barcos são enormes. Mas esse barco aqui, ele foi o maior da humanidade, mas durante muitos anos. Muitos anos. A gente vê barco no Egito, 2.500 anos antes de Cristo, com 50 metros. Então, ele é muito maior do que todos os barcos que a gente pensa. Imagina esse povo, esses caras que vieram para o Brasil, para a América, vamos pensar para a América. Irmãos, é claro que um monte de gente morria, não tem como. Não tem como, irmãos. Então, aqui é uma coisa extraordinária. Você tem que pensar assim. Eu sabe o seguinte,
eu não gosto desse negócio de criacionismo de terra jovem, não. Tá bom. Só você vai se virar para você explicar como é que existia a morte antes do pecado. É só isso. E eu não consigo. Então, eu prefiro crer nos milagres de Deus. E eu creio na arca, do jeito que ela está aqui. Creio num dilúvio global. Então, já estou falando para os irmãos. Creio num dilúvio global. Tá? E aí, é assim. Aqui nesse livro, você vai ver sobre o épico de Gilgamesh, que é aquele épico da Babilônia, que está próximo aqui de Moisés, né? Quando ele escreve sobre isso daqui, que nós cremos que, pelo menos, a grande parte, claro que eu não sou louco de falar que ele escreveu tudo, que ele não pode escrever sobre sua própria morte, certo? Em Deuteronômio 34, Moisés não pode ter escrito sobre a sua própria morte. Então, alguém escreveu sobre aquilo lá. Então, a gente vê que essa esmagadora, né, coisas que foram escritas no Pentateuco, é obra de Moisés, então, esse épico está nessa época também. E aí, eles têm muitas diferenças, mas é aquilo. O dilúvio aconteceu ou não? Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro na matemática. Dilúvio aconteceu ou não aconteceu? É impossível o dilúvio não ter acontecido, matematicamente. Porque qual é a probabilidade de tantos povos na Terra? É que eu não tenho esse número num texto. E assim, eu vou falar, eu acho, porque eu ouvi de Adalto Lourenço, certo? Eu ouvi de Adalto Lourenço, numa de suas palestras, e eu assisti muitas palestras. Conversei muitas vezes com o Adalto Lourenço, muitas vezes. Ele tem as suas falhas, a gente tem que reconhecer, mas na maioria das vezes ele simplesmente era fantástico nessa defesa. Eu vi Adalto Lourenço, irmãos, dentro da USP, a gente lá e o pessoal levantando a mão e perguntando para ele sobre as coisas, e ele discutindo com o pessoal assim, ó, dentro da USP. Então, é assim, eu acho que ele um dia, em uma de suas palestras, falou em 5.000 povos. 5.000. E eu não trouxe a foto de novo. Porque, infelizmente, a nossa igreja de dia não dá para ver as coisas aqui. Mas eu mostrei um pássaro para vocês, que eu vi quando eu viajei para o Pará. Quem lembra disso aí? Não lembra, mas tudo bem. Eu vou mandar para quem quiser. Vou mostrar para você. Pronto, se eu achar. Mas vou mostrar. Mas para quem não lembra, tinha um pássaro, que eu mostrei para os irmãos. E esse pássaro era o seguinte: ele era ele era preto com uma capa cinza. E ele tinha perna comprida. Eu vou ver se eu acho aqui, eu vou mostrar só pro Thierry. Eu vou mostrar. Pisei aqui, irmão. Eu vou mostrar só para o Thierry. Qual é a história daquele pássaro? Aquele pássaro é o seguinte: ele é preto e tem a perna comprida. Então, não estou achando não, Thierry, mas eu vou te mostrar, filhão. Vou te mostrar aqui agora. Achei. É um desafio. Aqui, Thierry, só para você e os curiosos que estão atrás de você. Tá vendo? Ele é preto, da perna comprida. Só que ele tem essa capa cinza. Olha só, Thierry, não conta para ninguém. Guarda essa informação é exclusiva para quando você for pregar sobre o dilúvio. Por que esse bicho aqui tem essa capa preta? Porque no dilúvio, que eles não chamam de dilúvio, no dia que houve a grande inundação, é assim que eles explicam. Ele se encolheu. E a chuva foi batendo nele, e tirou a tinta daqui. E por que ele tem a perna comprida se papagaio tem perna curta? Aí olha, o bem-te-vi tem perna curta. Não, bem-te-vi não. Beija-flor, aí os pássaros tem lá. Arara tem perna curta, tucano tem perna curta. Porque um dia o dilúvio acabou. Aí eles conversaram entre si. Como é o nome desse bicho aqui? Vou ver se eu acho o nome dele. Acha aqui para mim, Maria Isabel.
Aninha, cadê? Eu perguntei o nome para Aninha. Aninha, escreve aí. Vê aí se você acha o nome desse bicho para mim. Olha, Thierry, o que eles falaram, que eles conversaram entre si, falaram assim, ó, vamos cortar nossa perna e fazer uma fogueira para a gente se aquecer. E começaram, aí o papagaio cortou a dele. A arara cortou a perna dela, foi cortando. E no final, esse bicho enganou todo mundo e continuou com perna longa. Agora, quem ensinou isso para os Cachuana? Aí, pastor Viana, sabe o que a gente tem que ler? Para saber da assinatura de Deus em vários povos, fator Melquisedeque. Você vai entender, quando você for num lugar e alguém contar um caos, alguma coisa, fala, mas isso é bíblico. Você foi em outro lugar, imagina, você está viajando, que Deus te abençoe de você viajar para um monte de lugar. Quando chegar lá e o guia turista falar, tal coisa aconteceu, você fala, mas peraí, mas minha mãe me contou isso, ó, eu estudei isso na EBD, eu li isso aí na Bíblia. Fator Melquisedeque. Deus deixa a sua assinatura nos povos. Qual é a probabilidade, se Adalto, se eu estiver lembrando certo, qual é o nome, Isabel? Jacamim, é o nome desse pássaro aí. Alguém já ouviu falar no Jacamim? Pronto, ouviu agora. Qual a probabilidade de 5.000 povos falarem sobre o dilúvio? Matematicamente isso é impossível. É impossível. Como é que eles sabem disso daí? Então é aquele negócio. Que o dilúvio aconteceu, aconteceu. Bom, então este homem sabe que o dilúvio aconteceu, ele crê nisso. Não, estes homens, desculpa, são 3, né? O mais famoso aqui é John Walton. Esse é fantástico, irmãos. É assim, claro que ele é uma pessoa diferente da gente, mas você tem que ler o que esse homem escreve, tá bom? John Walton. Se você vê um livro, John Walton, compre e leia, tá? Ah, mas ele não crê igual a gente, mas ele vai te ensinar demais, porque ele é honesto, certo? Como eu e o pastor Viana, a gente tem tentado ser, tentado não, né? No sentido de querer ser honesto. Aqui, quando a gente fala assim, isso aí não perde a salvação. E quando os filhos do diabo, falou de novo, a gente chama ele de filho de diabo. A gente não, eu, tá bom. Mas eles são, mesmo que o pastor Viana não fale, eles são. Pronto. Então está aqui. Então ele vai te ensinar essas coisas e outras pessoas também, tá? Então agora, eu sei que eu não falei nada do texto. Eu falei pouquinha coisa do texto, mas quero falar agora algumas curiosidades. Uma delas já foi dita, certo? Pelo irmão Osdônio. Então, preste atenção nisso. Capítulo 5, verso 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cão e Jafé. Muito bem. Você vai ler o capítulo 6, vai começar o capítulo 7, verso 11 do capítulo 7, a Bíblia vai nos ensinar, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Então, obrigado pelo Jacamim. Dá para ver aí? Está dando? Que bom, que show. Então, obrigado. Então é o seguinte, mas eu não falei que ia apresentar só para você? Está vendo? Eles me enganaram. Joia. Então, pense nisso aqui, ó. Foram 100 anos com Deus. E eu gosto tanto quando eu leio isso daqui, porque eu tenho falado com os irmãos da nossa caminhada, não é isso? Então, quando eu vejo Efésios, quando eu vejo Noé, irmãos, isso me toca de um jeito, irmãos, aquele negócio. Por que nós somos companheiros de ministério? Por que nós somos companheiros? Porque a gente está tão junto nas coisas, que durante a caminhada, a gente não consegue se separar. Então, em vez de a gente se alimentar, cada um no lugar, a gente come pão junto. Por isso que a gente é companheiro. Você tem um companheiro, 2, 3, na sua caminhada, aí você olha para os seus ministérios, olha para a sua família, né? Sua esposa, a sua companheira, não no sentido, essa bobagem que existe hoje aí, de chamar a mulher de companheira, e quando é um homem que casa com ela, chamar
o homem de companheiro, quando é uma mulher que casa com ele, mas chamaram o homem de marido quando é um homem que casa com outro homem. Chamaram a mulher de esposa quando é uma mulher que casa com outra mulher. Vocês não perceberam isso ainda? Percebam. Eles querem nos destruir. Estou falando companheiro, não nesse sentido que fala hoje, não deixe falar isso da sua mulher. Não deixe falar isso do seu marido. Companheiro no sentido de estar junto, de tal forma que não dá tempo de cada um ir para a sua casa comer e comem pão juntos. Olha só como a Bíblia fala de Noé, verso 9 do capítulo 6. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. É uma caminhada, irmãos. Ele preparou um caminho para que a gente andasse. Esse aqui é Noé. E aí, o verso que eu não sei se eu vou conseguir entrar no texto, estou trazendo curiosidades, tá? Hoje, mas aí a gente vê o que a gente. Semana que vem eu que vou pregar, viu, pastor Viana? Pela manhã. Eu que vou pregar, não tem moleza. Aniversário do pastor Viana, pela manhã, sou eu que prego. Aí, eu prego todos os aniversários. Já perceberam isso? Que eu burlo as coisas? Sou eu que prego, não dou moleza. Mas vai ser ceia, mas eu vou pregar, do mesmo jeito. Então vamos lá. Aí, olha o verso 22. Aí depois a gente volta para Gênesis, tá? Olha uma característica de quem anda com Deus. Olha, por isso que eu falo, é pelo fruto que você conhece a árvore. Por favor, olhe para quem está perto de você. É pelo fruto. É pelo fruto. É aquele negócio. Você que já foi numa cadeia, você foi numa cadeia, aí você vai no pavilhão onde as pessoas que são criminosas estão. Você vai lá no pavilhão. Aí você vai no pavilhão em que um policial, um advogado, né? Não estou falando como é que é o nome? De grau de instrução não, tá? Onde o médico, onde o físico, o químico, eles estão. Quando você olha essa parte do rosto aqui, ó, você sabe a diferença entre eles, ao olhar. Por isso que um policial, qualquer pessoa aqui que foi policial, ele está aqui, ele sabe quem é do mal e quem não é. Ele olha para a pessoa, ele sabe. Mesma coisa, quer ver? Seu filho passou por você, já que você quer um exemplo mais fácil, você sabe se aconteceu alguma coisa. De vez em quando, a minha mãe me vê e ela fala, está acontecendo tal coisa, né? Eu falo, e vou embora. Porque a pessoa sabe, olhou para outra. Característica de quem anda com Deus. Enxerguem isso na vida dos seus irmãos em Cristo. Eu não estou falando que eles não são salvos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que talvez na hora da crucificação eles fujam. Somente isso. E isso não quer dizer, porque eles fugiram, que eles não vão ser usados, porque Mateus fugiu e tem um evangelho escrito. Certo? Pronto. Mas olhe para os seus irmãos. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Característica de quem anda com Deus. Verso 22 do capítulo 6. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. É difícil? Vocês percebem isso aqui? Aí a gente tem um monte de desculpa para não andar na igreja. É assim que nós somos. Então, característica de quem anda com Deus. Deus gosta da igreja ou não? Sim. Deus mandou a gente se batizar ou não? Sim. Eu sou crente porque eu não me batizo. Não é estranho isso aí? Deus mandou que eu tomasse a ceia, porque eu não tomo. Não é estranho isso aí?
Aí Deus mandou ficar com a minha mulher, Deus mandou eu contribuir financeiramente, Deus mandou eu apresentar o meu corpo como sacrifício. Não, Deus mandou não, mas eu digo assim, mas Deus mandou porque Paulo fala com autoridade apostólica. Deus mandou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo e assim vai. E eu não faço. Deus mandou eu cuidar da minha mãe. E vá buscando as coisas. Então, característica de quem anda com Deus. Veja só uma outra coisa, uma outra curiosidade. Quanto tempo demorou para a arca ser construída, né? Vamos imaginar, Deus chama Moisés, Deus chama Noé, e vem o dilúvio. Quanto tempo? 100 anos. Você já percebeu quantos anos 100 tinha quando o dilúvio veio? Olha que coisa interessante, irmãos. Agora eu tenho que dar um salto, mas depois a gente vai falar sobre isso aqui, tá? É capítulo 11. O dilúvio demorou quantos anos mesmo? 100 anos. Olha aí o verso 10, por favor, alguém faça a continha aí e me diga quantos anos 100 tinha quando o dilúvio aconteceu? Alguém falou aí. 98. Na sua Bíblia está escrito 98 ou você fez uma continha de menos? Marisabel, hein? Que isso, gente. Fez mesmo uma continha de menos? Que mulher. Gostei. Verso 10. Estas são as gerações de 100. 100 era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Quando Deus chama Noé, 100 não era nascido. Sabe qual eu brinco assim? Sabe qual foi o primeiro brinquedo de 100? Um martelo. E é o seguinte, pode chamar Noé do que for. Este 100 aqui, casou com uma serva de Deus. Porque olhem para os genros de Ló. Zombaram de Deus. Agora, essas mulheres, a gente não sabe, né, da vida de nenhuma delas. A gente sabe da vida dos homens aqui. Mas é assim, irmãos. Esse menino nasce, esse menino cresce, e o pai sendo zombado. E aí, o que acontece? Essa mulher casa com ele. Então, são muitas coisas que a gente precisa pensar, né, de curiosidades, tá? Bom, temos 9 minutos, vamos começar a mensagem. Então, a Bíblia fala, no verso 8 do capítulo 6, que Noé achou graça aos olhos de Deus. Isso é importante para nós sermos pessoas que, como a Bíblia fala em algumas vezes, né, se o Senhor tem achado graça em mim, faça tal coisa. Então é aquilo lá. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós não somos merecedores de nada. Não existe merecimento. Então todas essas mensagens que a gente vê de vitória, a gente tem que tomar cuidado. Não que eu não pregue sobre vitória. Não que o pastor Viana não pregue sobre vitória. O pastor Ricardo não pregue sobre vitória. A questão é, isso não faz parte como uma coisa importantíssima na nossa teologia, na forma como a gente enxerga a Bíblia. Pregar sobre vitória é uma consequência de pregar a Bíblia, porque existe vitória na Bíblia. A questão é que nós somos vitoriosos, porque Cristo é vitorioso. Então nós somos mais do que vencedores, em Cristo que nos amou. É assim que a gente tem que pensar, né? É desse jeito. Então nós precisamos ser pessoas como Noé, que Deus acha graça em nós, e por ele achar, né, ele achar graça, ele nos concede aquilo que nós não merecemos. E outra coisa, aí eu quero só ampliar um pouco essa ideia, daquilo que Deus concede para nós, sem o nosso merecimento, é que também, se ele acha graça em nós, aquilo que ele concede para mim e para você,
é para a sua própria glória. E eu sou um beneficiário de Deus ser glorificado. Então existe benefício na minha vida quando Deus é glorificado. Agora, se é uma coisa que acontece simplesmente porque eu cumpro faça isso e não faça aquilo, porque se eu cumprir o faça isso e não faça aquilo, a minha vida também dá certo, irmão. Então olha só, ó, bem fácil, bem fácil. É o seguinte, claro que não precisa levantar a mão nessa hora. Se você é generoso, você sabe que nunca faltou nada para você. Porque aquilo que você tem, você divide. Certo? E olha só, é o que você tem que você divide, viu? Não é o que você não tem. Porque se você divide o que você não tem, por exemplo, pedindo empréstimo, isso não é vontade de Deus. Não é para dever para ninguém. A gente só deve o amor. A gente não pede dinheiro para ninguém. É lógico que existe, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? De vez em quando acontece de pedir sim. Né? A gente não pede dinheiro para ninguém, a gente não deve para ninguém. Mas se acontecer a gente dever, no dia, a gente paga. Certo? E eu também não estou falando de contrato. Comprei uma casa de 30 anos, devo. Deve não, você fez um contrato. É isso que eu estou falando. Tudo bem? Então, é simples essas coisas. Então, vamos lá. É dividir o que você tem. Você é generoso? Fique tranquilo. Deus vai cuidar de você e vai te dar o suficiente para você e para você dividir. Por quê? Porque é bíblico. Agora, isso só é válido na vida do crente? Não, porque uma verdade bíblica é verdade na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É só olhar. Então, vem o Senhor Deus e acha graça, né? Noé acha graça aos olhos do Senhor. Então vamos lá. Essas são as gerações de Noé, verso 9. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então essa justiça e perfeição, é claro que é uma declaração de Deus, como a gente entende nas Escrituras, certo? Porque esse homem, ele é pecador sim, porque ele morreu, tá? Então justo e perfeito é uma declaração. Deus declara que esse homem é justo e perfeito. E por que uma declaração? Porque a Bíblia nos ensina isso. Então nós somos perfeitos em Cristo, nós somos justificados pela pessoa de Jesus Cristo, por sua obra. Então a Bíblia nos diz o seguinte: Noé andava com Deus. Então a gente sabe que ele é justo e perfeito por causa disso. Verso 10, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Ótimo. Aí, quando a gente for ler um livro como esse aqui, vai falar sobre o épico de Gilgamesh. Aí o que os deuses, no livro, né, o que a gente vai aprender sobre os deuses que trazem o dilúvio nesse épico que é babilônico? Os deuses que trazem isso, que esse livro traz, ele vai falar assim que os deuses estavam incomodados com muito barulho. Bom, como a gente não é o primeiro leitor, e o pessoal que lê na Babilônia isso daqui, aquele pessoal, eles provavelmente entenderiam diferente da gente, não entenderiam o barulho dos carros ou de alguns nossos vizinhos, não entenderiam isso, eles entenderiam isso como violência. Então, ótimo, está aqui, a Bíblia está dizendo que a terra estava corrompida diante da face de Deus, e aí no épico aqui, mesmo dizendo essa palavra, o pessoal entenderia como violência, o mundo estava cheio de violência, e Deus encheu-se a terra, e encheu-se a terra de violência, é o que a Bíblia está nos contando também. Verso 11, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E aí eu quero que você preste atenção. Não era o quê? Homem o quê? Fala para mim. Justo e perfeito em suas gerações. Por quê? Porque andava com Deus. Agora olha a característica daqueles que não andam com Deus. Porque o verso 12 diz assim: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu
caminhou. Estes aqui não eram companheiros de Deus. Esses aqui não andavam com Deus. Esses aqui tinham tempo suficiente para abandonar Deus no caminho que Ele preparou para toda a humanidade e ir comer pão sozinho. Agora, o que a gente deve fazer? A gente deve estar no caminho que Deus preparou para nós, andarmos com Deus e estar lá sendo companheiros. Não ter tempo suficiente para fazer outra coisa, e aí a gente precisa comer pão junto. Qual é a característica daqueles que se corrompem? A característica daqueles que se corrompem é porque corromperam o caminho, o seu caminho sobre a terra. Então, estes não andam com Deus. E aí, eu acho que já vai bater o sinal, nem vou entrar no verso 13. Eu quero fazer um apelo. Sabe o que a gente precisa? Aprender mais sobre a vontade de Deus. E simplesmente nos adequarmos a ela. E aí, termos essa característica na nossa biografia. Pessoas que caminharam com Deus. A igreja que caminhou com Deus. O servo, o filho, o amigo que caminhou com Deus. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É tudo por causa dele e tudo por ele, não esqueça, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Ajude-nos a te servir de todo o nosso coração e ajude-nos, ó Pai, a caminhar contigo. Abençoa nosso estudo bíblico, ó Pai, para que a gente possa com mansidão responder a todos sobre a nossa fé. Agora eu clamo pelo culto das crianças e pelas nossas aulas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa aula. Aos irmãos que estão em casa, um grande abraço.